Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Hoje, ao ler o Evangelho, em que Nosso Senhor nos pede para fazermos as coisas diante de Deus e não diante dos homens, tentei pensar em exemplos de santos. E lembrei-me de um exemplo de Santa Teresinha, do Menino Jesus, na história de uma alma. Conta como na comunidade havia uma irmã que tinha o condão de a desagradar em todas as coisas, nas suas maneiras de ser, nas palavras, o caráter, a ela pareciam-lhe muito desagradáveis. Mas ela pensa, é uma santa religiosa, portanto, deve ser muito agradável a Deus. E por isso, não querendo ceder à antipatia natural que sentia, o que vai fazer Santa Teresinha? Vai tentar aplicar-se e tratá-la como trataria aquela pessoa que mais amava. Cada vez que a encontrava, pedia por ela a Deus, oferecendo-lhe a Deus todas as suas virtudes e méritos. E diz o argumento é que, de certeza que a Jesus lhe devia agradar, pois não há artista que não goste de receber elogios pelas suas obras. Utilizava este estratagema. E assim, no seu interior, cada vez que via aquela irmã, louvava a Deus, Nosso Senhor, por tantas maravilhas, por todas as coisas que ela, assim, à primeira vista, intuitivamente, não sentia. Aliás, até sentia talvez repulsa. Como ela ignorava absolutamente o que eu sentia a seu respeito, nunca suspeitou os motivos de tal procedimento. E continua persuadida de que o seu caráter me é agradável. Um dia, no recreio, disse-me mais ou menos estas palavras com ar muito satisfeito. Poderias dizer-me, minha irmã Teresinha do Menino Jesus, que é que tanto vos atrai para mim, sempre que me olhais, vejo-vos sorrir? O que me atraía era Jesus escondido no íntimo da sua alma. Respondi-lhe que sorria porque ficava contente de a ver. Claro, evidentemente, não ajuntei que era do ponto de vista espiritual. Enfim, foi um exemplo que me lembrei de algo interior que não se conhece, mas que é feito que só Deus conhecia. E ela vai contar isto porque lhe o pedem, e é um texto que ela pensa que vai ficar só para o seu diretor espiritual, para mais ninguém. Hoje Jesus diz-nos para nós fazermos as coisas não diante dos homens, mas diante do nosso Pai Deus. Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não terias nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Lembrei-me de outro exemplo. Um exemplo de São José Maria. Procurei o livro e não encontrei. Destas coisas de viver numa residência, é que, enfim, alguém deve ter o livro. E tínhamos 2 exemplares até. Mas, enfim, contando de memória, quem conta é Pedro Cassiaro, um dos primeiros membros da obra, e que depois se tornou sacerdote, mas na altura é um jovem estudante de arquitetura, e São José Maria creio que pede que o vá buscar ou que vai levar a um sacerdote que vai, todas as semanas, num dia da semana, vai lá almoçar à residência. E na residência eles têm pouco dinheiro, portanto andam justinhos, mas fazem um menu especial. E aquele sacerdote é muito desagradável, sempre de caras largas, assim um bocadinho avinagrado, como dizia o Papa Francisco, assim um bocadinho azedo. E São José Maria esforça-se por contar coisas, por ser simpático, mas a refeição é difícil, é dura para aqueles jovens universitários. E tanto é assim que Pedro Cassiaro depois tenta convencer São José Maria a espaçar mais aqueles convites ou não fazê-los sequer. E o certo é que São José Maria lhe diz que aquele homem vive muito sozinho e que é uma obra de caridade que temos que fazer. Só muito mais tarde é que, tanto quanto me recordo, é que este jovem veio a saber que aquele sacerdote que eles convidavam tinha feito sofrer muito São José Maria.
Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens para seres vistos por eles. Nosso Senhor dizia: quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Que estranho, não é? Até nós nos estranha, mas como é que poderia haver tal costume? Mas parece que havia. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. E ainda insiste a propósito da oração. Quando rezares, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. E ainda fala dos jejuns, podemos pensar nos sacrifícios, nessas pequenas renúncias. Não tomeis um ar sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. E Nosso Senhor pede que saibamos ser simples, ser naturais, dissimular bem. Quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas. Mas apenas o teu Pai, que está presente no que é oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Claro, é para fazer as coisas diante de Deus, diante de ti, Senhor, diante do nosso Pai Deus, que nos veja, não dos homens, para fazer por amor e não para ser bem vistos, para receber honras. Mas podemos pensar, é difícil. Se formos realistas, é difícil, porque é difícil muitas vezes que não se veja. Se vamos à missa, e se vamos à missa, sei lá, à semana, mais que uma vez, vê-se, e as pessoas vão notar, e às vezes perguntam. Se entramos numa igreja para rezar também, ou mesmo até no quarto para rezar, e o que é que estás aí a fazer sozinho? Mas em silêncio, mas o que é que se passa? Às vezes nota-se. Se damos uma esmola, às vezes pode não ser fácil que ninguém note. Até nos podemos esforçar também por fazer algum sacrifício e que não se note, como, por exemplo, não tomar um refrigerante, ou não nos servirmos de vinho, ou deixar de fumar, ou fumar menos, sei lá, desinstalar o Instagram, ou alguma outra aplicação. Mas depois as pessoas que nos conhecem, as pessoas mais próximas, depois notam e perguntam porquê. Que fazer? Que deseja Nosso Senhor dizer-nos com aquelas palavras de há pouco? No fundo, que façamos as coisas por Deus. E às vezes creio que a melhor maneira é ser simples quando nos, entre aspas, apanham. É dizer interiormente: Senhor, olha, tu sabes, eu faço por ti. E também explicar com simplicidade a razão pelas quais fazemos as coisas. Se calhar Nosso Senhor até pode servir disso para que tenhamos que explicar a razão pela qual eu sinto necessidade de ir à missa. Eu sinto a necessidade de estar um tempo com Nosso Senhor. Olha, faz-me bem. E dizê-lo com simplicidade, não para que o vejam. Não ter medo de fazer as coisas diante de Deus. Como Nossa Senhora muitas vezes não passaria desapercebida. Viam, não é? Mas porquê? E porquê que não dizes mal às outras? E o que é que se passa? Teria que dar as suas razões, teria que explicar, teria que ser simples, mas no seu interior faria tudo por amor a Deus. Que ela nos ajude a viver assim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.